pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso terceiro episódio dessa série, as entrevistas aí com profissionais da área de educação física, do fitness, para a gente falar das tendências do mercado para 2024 e as tendências para todo o futuro. Episódio de hoje, nosso terceiro, Júlio Mariano, sucesso absoluto. Seja bem-vindo, Julião. Absoluto, obrigado, Dani. Valeu, pô, Júlio é um profissional que eu conheço aí, cara, há bons anos já, não vou, sei lá, desde 2008 que a gente começou a fazer uns primeiros cursos de CrossCore, 180, A gente fez vários cursos juntos, a gente organizou, capacitaram muitos professores, realmente, o Júlio tá desde 92 como professor, tem 30 anos aí de carreira, vamos dizer assim, é um profissional que treina, que capacitou muitos profissionais aí, porque eu vi isso acontecendo, e aí acho que nos últimos tempos ele tá bem posicionado aí, além de personal trainer, mas fazendo um trabalho corporativo, e uma das tendências que eu quero conversar aqui, além de várias que a gente vai explorar com ele, mas é a promoção de saúde no trabalho, né? Eu entendo que o Júlio também é um lifestyle coach, poxa, porque realmente ele não só dá treinos, ele se envolve com os alunos, aí eu já presenciei bastante isso, e a ideia é trazer algumas dessas tendências voltado à área dele, mas que a gente possa dar uma discutida um pouco geral aí. Julião, bom, pra você se apresentar um pouco aí, então, como é que está sendo você? Eu conheço você há um bom tempo, mas como é que você está hoje, então, nessa sua parte profissional, na sua carreira, mais envolvida com empresários, envolvida com empresas? Obrigado pelo convite, Daniel, um prazer revê-lo, tantos anos trabalhando junto, e é o que eu falo, né? Existe uma máxima que está sempre tudo aí, a gente que não enxerga às vezes. E mais uma vez a gente se encontra para fazer um trabalho dentro do que a gente propõe, né, que é trazer qualidade de vida e realmente mudar o mundo, mudando o mundo através do nosso posicionamento. Como você pontuou, hoje o que manifesta, o que eu acabei manifestando no mundo corporativo, onde eu direcionei minha energia, nada mais é do que a verdade que eu vivo. E isso foi trazendo resultados e eu fui vendo que realmente gerava mudanças. O maior fator que a gente tem é o exemplo para gerar mudança nas pessoas. Então as pessoas que têm esse lifestyle, que acreditam, assim como você, constroem as suas empresas e transmitem o conhecimento, que é isso que eu venho fazendo dentro das empresas. E o que eu observei, como trabalho com atividade física há muito tempo e utilizo ela na minha vida, e ela realmente foi o start de transformação, porque eu acredito que você pode se transformar de dentro para fora ou de fora para dentro. Para mim foi algo muito importante e eu levo ela por toda a vida. Estão aí os estudos, né, que mostram a importância da atividade física, não só na saúde física, mas também em questão de liberação de hormônios na saúde mental. E por também ser um estudante de filosofia desde pequeno, ter isso agregado no meu conteúdo, eu entendi que eu poderia levar isso para as pessoas dentro das empresas. Por que dentro das empresas, né, Dani? Porque quando a gente fala, eu vou mudar meu objetivo, eu tenho um objetivo, eu, por exemplo, gosto de botar no papel e ver a amplitude disso, né? O que eu entendi? Hoje, todas as pessoas precisam trabalhar, né? O trabalho faz parte da construção do ser. A maioria das pessoas no planeta estão engajadas em empresas, né? Então, o que pode gerar a real transformação e melhoria do nosso planeta? Nada mais do que as empresas. E aí eu falei, então vamos focar em lugares onde existam montantes de pessoas, empresas grandes, empresas que tenham de 100 a 200 a 1000 funcionários, porque assim a gente consegue tocar o maior número de pessoas possíveis no planeta. E tem um estudo interessante que mostra que muitas vezes um chefe, né, como uma frequência de um chefe dentro de uma sessão de trabalho, de acordo com o número de pessoas dentro da equipe dele, pode influenciar até 1000 pessoas. Então imagina a importância de um ser humano numa condição, num cargo, né, superior aí dentro de uma companhia, de uma empresa, onde ele pode refletir isso não só nos seus colaboradores, mas na família desses colaboradores, nos amigos desses colaboradores. E é isso que eu venho levando para as empresas. Lembrando a condição física, a importância dela e salientando algumas ativações que podem transformá-los em questão de estar sentindo uma dor, questão de sentir essa musculatura viva, de ter uma boa postura. Lembro eles o estilo de alimentação, a importância que se tem até numa resposta neurológica,
pois já se sabe que uma alimentação cetogênica acelera o nosso sistema cognitivo, a gente pensa melhor. Então, lembro eles, né, o tipo de alimentação em relação à resposta que eles querem. Uma reunião importante, vai conseguir fazer o brainstorm, vai ficar com sono por conta do pico de insulina, e assim eu entro numa parte de foco, visualização, respiração, trazendo as pessoas com algumas técnicas para consciência presente e que elas podem aplicar no dia a dia. Isso tudo é muito legal, Daniel, porque você falou do nosso treinamento, né, muitos anos atrás. E o que a gente foi fazer tantas vezes na IRSA, nos Estados Unidos? Trabalhar lá, onde nascia todas as novidades e os esportes, certo? Porém, muitas vezes a gente trazia as novidades para cá, e você também passou por isso, só que essas novidades eram voltadas para atletas de alto rendimento. Elas eram, os investimentos nessas atividades eram para atletas de futebol americano, atletas de rugby e todos os outros, basquete, beisebol, esportes dos Estados Unidos. O que eu consegui fazer ao longo desses anos que eu me destaquei nessa parte de treinamento físico? Eu consegui condensar isso e transformar esse conhecimento e apresentar às pessoas que não eram atletas, para que elas tivessem o prazer de treinar como atleta sem sendo um. Ou seja, eu criei pílulas. E aí eu percebi que essas pílulas eram funcionais. Ou seja, a pessoa poderia fazer aquilo independente do nível de treinamento dela. E eu levei isso para as empresas. Por quê? Eu fui em algumas empresas onde o mindfulness é oferecido. De 100 pessoas, 4 meditam. Aonde ginástica laboral é oferecida. De 200 funcionários, 20 fazem a ginástica laboral. Então, por quê? Primeiro, porque não compreendem, não fizeram, né, uma boa apresentação do que aquilo pode trazer de resposta para eles. E segundo, que é o nosso bem mais valioso em vida, que é o tempo. Então as pessoas hoje, elas modulam o tempo delas para ter o tempo pessoal e o tempo de resposta ao trabalho dela, onde a cobrança é muito alta. Aí eu levei essas pílulas rápidas. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma respiração que eu desenvolvi, que ela é feita para ser executada antes de um brainstorm, que as pessoas levam 20 segundos para executar, baixando e mudando a frequência cerebral e entrando para fazer o brainstorm. Pô, legal. Eu tô fazendo umas anotações aqui e... o que você falou, Júlio, você vê, tá falando das tendências, a questão de promoção de saúde de trabalho, você citou sobre a questão de saúde mental, porque essas coisas, assim, tá todo mundo mais sob pressão, tá todo mundo mais imprevisível, volátil, e realmente você tem a pressão de trabalho. Aí a gente passa pelo menos um terço, basicamente, quase o nosso dia, pô, assim, nesse ambiente do trabalho, pelo menos com a cabeça voltada a isso, e não mais. Né? Eu, na verdade, acho que eu passo mais do que isso. E assim, a gente aplica, eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho uma equipe também para dar suporte ao meu pessoal. E o que você falou, você vê, você tem, às vezes, a ginástica laboral tem uma incidência pequena, você tem outro trabalho, normalmente uma incidência pequena, normalmente você não consegue atingir um grupo majoritariamente. Né? Aí você vê, só que você está pegando em estratégias, que são pré-reuniões, que são momentos que envolvem a dinâmica da empresa, mas você dá um outro mindset, uma outra frequência para os colaboradores. A questão de respiração, meditação, que isso está cada vez a tendência, na minha opinião. Tem certas coisas que não apareceram na lista de tendência da American College, que eu vou citar algumas vezes, mas o que eu quero ouvir é a tendência dos profissionais. Eu acho muito legal isso. E como está sendo a resposta nessas empresas que você atua, junto a esses empresários e seus colaboradores? A resposta está sendo positiva, porque realmente as pessoas... que é isso? Né? Um soft skill meu que eu levei? Então, aquilo, eu fico esperando o feedback para ver, será que vai funcionar? Será que não vai? Mas como eu utilizo em mim alguns amigos, eu já tinha essa noção que ia ser muito agradável dentro das empresas. E as pessoas se interessam e algumas delas até continuam, né? Seguem essa trilha aí de buscar mais autoconhecimento, de aumentar a sua capacidade mental, porque percebem que isso pode trazer o benefício. Você vê, numa avaliação de desempenho que acontece dentro das empresas, Dani, se a gente pegar uma pessoa hoje que está fazendo quimioterapia e toda a equipe, né, dá suporte a ela e apoia essa pessoa, quando ela faz essa avaliação de desempenho,
Ela não é medida, ela não tem a nota baixada e nem é punida por isso. Mas uma pessoa que está com depressão e não passou para ninguém da equipe, né, tá num estresse assim próximo ao burnout, que acontece muito no mundo corporativo, e ela vai fazer essa avaliação de desempenho, ela será punida, porque não será entendido o que ela está passando, como ela está respondendo ao estresse que só ela sabe, né, identificar. Por quê? Porque não foi aberta a oportunidade dela se manifestar, e muito menos dada uma oportunidade dela oferecendo para ela um trabalho que possa fazer com que ela crie, né, ou chegue numa situação de poder buscar ajuda ou se autoajudar. Cara, e realmente a tendência, se você citou depressão, ansiedade, tudo isso, teoricamente a tendência disso é aumentar, com a velocidade das coisas elas estão acontecendo. Talvez assim, acho que também tem uma característica sua, que é uma habilidade, que eu reconheço isso, que eu não vejo assim, tanto assim, os profissionais do Brasil não se intitulam tanto dessa forma, mas eu vejo muito lá fora, que é, como eu falei, o lifestyle coach, né? Um treinador, que dá o treino, mas ao mesmo tempo tem essa visão bem lifestyle. Eu tenho essa visão sua. E talvez também esse resultado que você entrega na empresa, então, porque eu acho que tem muito a forma como você aborda, como você coloca determinado assunto, como você vai fazer esse trabalho aí, seja uma laboral, seja um trabalho como esse que você faz. E aí eu acho que você tem essa habilidade, interpessoal, você já tem isso conquistado há muito tempo. Então talvez você tenha uma habilidade, desde pegar um grupo pequeno ou maior, de trazer as pessoas, ou ter essa percepção de quem precisa de uma atenção a mais ou outra. Às vezes você tem que dar uma filtrada nisso, porque a pessoa quando está na depressão, muitas vezes, ela não quer falar para os outros. Mas como você consegue puxar essas informações, entendeu, de dentro? Porque aí, como empresário, eu vejo dessa forma. Você traz uma informação relevante dessa do colaborador, é muito rico para mim. Entendeu? Sim, é rico para você em questões financeiras para a empresa. Imagina uma empresa com 5 mil funcionários, né? Pessoas aí que acabam não trabalhando por alguma doença mental que seja, né? Pela psique, a resposta que tem econômica dentro de uma empresa, o nível de utilização de plano de saúde. E se a gente não chegar ao ponto de fazer como no Japão, que todos os anos são feitas avaliações, e se você melhorar a sua idade biológica, você pode baixar o pagamento de plano de saúde, o que vai acontecer? Só vai aumentar, como você falou, e como vem aumentando, né? Se não me engano, hoje o Brasil é um dos campeões, um dos primeiros em número de depressão, né? E por conta do quê? Dessa concorrência desenfreada. Por isso que eu não acredito na frase que diz que as empresas são culpadas e nem que os colaboradores são coitados. Eu acredito que ambos são responsáveis. Por quê, Daniel? Porque o que eu vejo do meu lado, né, como um treinador, quando eu chego lá, se os colaboradores não entendem que ele precisa melhorar e buscar a saúde mental dele, não adianta a empresa se responsabilizar em dar a saúde mental para ele. E hoje o que vem acontecendo? Existem algumas chancelas já dadas nos Estados Unidos por empresas que mensuram se a sua empresa cuida da saúde mental dos seus colaboradores e se sua empresa também trabalha de forma ecológica, respeitando o nosso planeta. Então você vê, o que essas chancelas fazem no final? Elas tornam-se facilitadores para que no mundo dos negócios essas empresas venham a conseguir dinheiro mais fácil, juros menores, sejam respeitadas e aclamadas frente a outras empresas dentro do planeta. Então você vê, no final, tudo isso envolve o quê? Um benefício financeiro. Então é o que eu falo, a empresa não adianta Júlio Mariano chegar e apresentar um treinamento lindo, mas no final do mês, se não trouxer resultado financeiro. E também não adianta, o que eu percebi, tá, com a minha experiência, eu oferecer um treinamento mental para os colaboradores e não ter mensuração. Tanto que a minha empresa, criou um sistema junto com um médico renomado de avaliação e sustentação desses benefícios do treinamento físico, a parte de alimentação e a parte mental, para entender a resposta de cada um, né, Dani?
Porque qual que é a variável mais difícil de você controlar dentro de uma periodização de treino ou de qualquer projeto que você faça? O fator humano. O fator humano que envolve uma psique de N aspectos, né? Então tem pessoas que trazem traumas, tem pessoas que são sensíveis. Se você pegar o último estudo feito com a geração X e Z, essa geração, 48% já demonstra ansiedade em relação ao futuro. Porque ela pensa exatamente dessa maneira. Se hoje está assim, imagina daqui 10 anos. Como é que eu vou entregar alguma coisa daqui 10 anos? Porque hoje, o que a gente entrega hoje, então assim, quem criou isso? Nós mesmos. Que é o que eu falo. Por exemplo, para ganhar mais, a pessoa se dedica mais, ela cobra menos, ela trabalha mais, ela fica até de madrugada. Quantos adolescentes, jovens não ficam aí no mercado financeiro, né, fazendo o número na janela dos prédios para não dormir, tomando Hip Full, tomando energético, e quantos não tomam também um Vivans, que é uma das drogas mais consumidas aí no mercado, né, que as pessoas podem comprar com uma receita e tomar para aumentar a performance neurológica cognitiva. Entendi. Então é isso, é o que a gente está vendo hoje. Pô, não, de remédios eu não conheço muito, nem conheço esse. Mas, ó, o que você... Ó, o que eu vejo é isso, por isso que eu estou trazendo essa série, algumas dessas tendências que eu considero muito importantes, mas é isso, as empresas têm que serem facilitadoras, mas eu sei dos desafios que elas têm, eu digo assim, como é que eu vou ser facilitadora se meu negócio é contabilidade, advocacia, às vezes não tem relação nenhuma com isso, e muitas vezes o dono da empresa também às vezes não tem relação, mas assim, como que eu vou facilitar? Mas é isso, pô, são profissionais habilitados, credenciados, pô, de alguma forma você também não fica parado com isso. O mundo está volátil, está imprevisível, vai continuar assim, as pessoas vão continuar sendo ansiosas. Então, se você olhar isso para dentro da sua casa, possivelmente você vai ter uma equipe melhor, um time realmente mais unido, mas senão a tendência é realmente que aconteça isso, porque naturalmente isso já está indo nessa linha. Né? A gente não tem muito assim, a gente vai nadar contra a correnteza, vai mudar o que a gente mesmo já foi. Eu brinco com todo mundo, tudo que tem de problema, eu falo, mas a inteligência artificial vai resolver. Digo assim, porque assim, ela vem com muita solução, mas ao mesmo tempo é isso que vai trazer uma série de problemas também. Eu brinco que vai resolver porque todo mundo fala que realmente é incrível e realmente ela é. Cara, e como eu venho aplicando também com o meu pessoal todo, eu estou numa empresa de fitness, de esportes. Você vê, eu tenho profissionais do meu lado, eu tenho os profissionais professores, fisioterapeutas. Então eu já trouxe isso para dentro da minha e mesmo assim eu não consigo ter uma adesão 100%. Então assim, eu já sei o desafio, olha que eu sou uma casa de fitness. Você está em várias outras empresas, grupos maiores, muitos grupos menores. Cara, se você puder compartilhar alguns cases que você, de empresas ou de grupos de profissionais que surtiram um efeito realmente ou acima do seu esperado, mas para trazer esses exemplos aí que possam inspirar outros também. E às vezes até esses exemplos assim um pouco fora da realidade. Você fala, cara, peguei um empresário que não tinha nada a ver com isso, mas ele comprou a ideia, porra, e agora está sendo assim, o efeito está sendo tal, para a turma entender, porque eu sei que é desafiador, mas como começar? Bom, o primeiro passo é entender o que está acontecendo com você, né, Daniel? Eu tive a oportunidade de trabalhar com um volume grande de colaboradores individualmente com a PNL. Então, na Forbosa, a empresa de Brasília que eu trabalhei 3 anos, eu fazia o atendimento individual para os colaboradores, além de trabalhar com o time. E daí, você vai sendo apresentado e trabalhando com outros executivos também, com advogados, com administradores, com CEOs. E esse trabalho individual, porque se a pessoa busca um trabalho individual, ela já tem uma certa consciência. Que é o que eu falo, para que você possa passar o conhecimento, o primeiro é que a pessoa esteja aberta. E como a pessoa vai estar aberta? Entendendo que ela precisa de algo. Aí a pessoa se abre. Agora, na parte de empresas, eu vejo que as pessoas que estão à frente das equipes hoje, elas já têm essa consciência. E muitas vezes elas buscam, assim como tive a oportunidade de trabalhar na Thermo King, que é uma empresa internacional, na Training, na Forboss, participar da montagem da loja da Autoblue aqui em São Paulo. Então, pode acontecer de tudo. Um vendedor que chegava no dia e a esposa tinha feito um aborto espontâneo. Como modular a cabeça dele para aquele dia ser um dia produtivo de trabalho? Não vai ser um dia espetacular, não vai ser um dia de saltos e comemorações, não. Mas é um dia que ele está lá
e ele precisa executar aquela função dele. Então, como modular, como conversar, através de respirações, através de uma visualização, entender o processo de cada um, porque tem pessoas que respondem, né, aspectos visuais, auditivos, olfativos, gustativos, entender cada um, o perfil psicológico, o perfil de manifestação e pontuar isso de uma maneira mais específica se for um trabalho individual e de uma maneira do grupo, buscando sempre quem? O líder, né, para gerar esse estado de harmonia. No Google mesmo já me procuraram, onde eu fiz uma parte física, a gente chegou até aí no parque, fez uma parte física, depois terminamos com uma parte de meditação e respiração. Na Universidade INSPER, hoje eu atendo todos os calouros que chegam e intercambistas também, para quê? Mostrar a importância deles estarem ativos, da integração dos seres humanos, das diferenças existentes, que eles busquem, né, essa união, independente de grupos, independente de tribos, porque quanto mais unidos nós estivermos, eu acredito que o que eu necessito, o Daniel já tem uma vivência na vida dele, que ele pode me ajudar. E o que você precisa, eu também tenho isso dentro de mim, e eu posso acabar te ajudando. Então, o próprio grupo, a própria equipe, se ela é treinada, se ela é trabalhada, assim como essas grandes empresas que eu tive a oportunidade, fui num podcast também chamado pelo Toledo, que hoje ele faz parte do grupo do G4, que é aí um dos maiores grupos de treinamento que existe no mercado, e quando eu entrei nesse assunto de treinamento mental, ele me disse que quando ele trabalhou no Nubank, na primeira semana, eles já perguntam, todo mundo sabe meditar, sabe respirar, não sabem? Vamos sair, vamos meditar e vamos respirar. Primeiro, cuidando da saúde mental deles, dando conhecimento a respeito da meditação, respiração. E segundo, Dani, que é como eu falo, hoje, se a gente pegar um exemplo de fato que acontece com o trabalho mental de equipe, você sabe qual é a religião que mais cresce no mundo? É o Islã. E o que os muçulmanos fazem 5 vezes por dia? Ao mesmo horário, eles se voltam para Meca, abaixam a cabeça e honram o seu Deus Maomé, né? Então você vê essa união das mentes todos os dias vem fazendo com que hoje essa religião tenha mais de 1 bilhão de fiéis. E aí eu falo, será que é por acaso? Não, não é por acaso. Então as empresas já estão entendendo, então eu acredito que as empresas do Vale do Silício elas já trabalham dessa maneira. Tem um CEO da empresa que eu trabalhei de Brasília que ele foi até o Vale do Silício e isso chamou muita atenção dele, aonde o gerente chegava primeiro, preparava o café da Apple, preparava o café para todos, os colaboradores chegavam, ele oferecia o café, todos brindavam, tomavam juntos, ele falava algumas palavras de incentivo que traziam situações, imagens, né, porque o cérebro trabalha com imagem, uma imagem que despertasse neles esse fogo do trabalho, trabalhasse com prazer e começavam batendo palma até que iam e abriam a porta para o primeiro cliente, todos os dias, todos os dias. É um ritual que é criado através de um hábito, de uma disciplina. Então eu falo, né, tem alguns lugares que eu vou, eu pergunto, mas você vai fazer isso todo dia? Para o CEO, para o gerente da sessão? Não, eu não vou fazer. Falei, então não adianta. Por quê? Eu falei, porque você é o exemplo deles. Eles querem galgar o seu cargo. Se eles não entenderem que para você não é necessário, se você não der o exemplo, daqui a pouco, daqui 1 mês, 2, ninguém mais está fazendo. É muito legal, porque para você ter esse benefício do que eu estou falando, é como eu falar para você, comece a se alimentar de forma saudável. Você só vai ver isso daqui 1 ano, daqui 2 anos, realmente, né, você vai ver. Lógico que já começa a gerar benefício, mas visual, explícito, daqui a um tempo. Então as pessoas também não conseguem entender isso. Tá certo. Não, e talvez seja um desafio. Como você vê, então você está fazendo um trabalho na empresa, pô, autorizado, validado pela diretoria, pelo dono da empresa que seja, né? Como que você consegue mensurar isso? Como você consegue apresentar esses dados de melhoria ou de performance, sendo isso, que então, muitas vezes é algo meio aí, invisível, certo? Para a empresa, para o marcadores. Eu entendi que você tem um médico associado. Então o que a gente foi buscar para ter o diferencial, porque, né, Dani? Porque eu vejo assim, existe hoje muitas palestras motivacionais.
A palestra motivacional, acredito que é muito bom quando você vai entrar num vale tudo. Sabe, vamos sair agora e fazer a venda agora, a venda desse produto. Não, a palestra motivacional, se você levar ela para casa, daqui uma semana já foi. Até porque tudo aquilo que você estuda depois de 24 horas, você já perdeu 70%. Você esquece 70%, você precisa revisar em 24 horas, precisa revisar uma vez por mês, para que aquilo fique vivo. Então, como mensurar isso? A gente criou marcadores, primeiro que você vai no indivíduo, né? O indivíduo. E aí, dentro desse trabalho, a gente vai ver a importância de cada indivíduo. Porque hoje você vê essas avaliações que fazem para chancelar, né, as empresas que cuidam da parte emocional, da saúde mental dos funcionários e também dessa parte da eco das empresas. O que elas fazem? Elas vão um por um. Elas perguntam como é que você está se sentindo, você foi bem tratado. Elas ficam dentro da empresa fazendo perguntas. E as perguntas que terão respostas verdadeiras. Porque quando você entra na individualidade e fala baixinho, ele vai falar mal de quem ele precisa falar mal. Ele vai dar o feedback, né? Então eles estão fazendo isso e estão colhendo. Então eu vi algumas empresas que eu tenho feito a apresentação até na venda do meu produto, que fizeram essa avaliação e estão devendo, claro, na saúde mental dos seus colaboradores. Existe a Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse, que ela faz essa avaliação. E o que mostrou? Que hoje o brasileiro, a maior parte deles, está estressado. E com um reflexo disso, Dani, é que você pode reparar que pessoas mais velhas vêm buscando mudar de profissão. Se uma pessoa acima aí dos 40 anos vai buscar mudar de profissão, né, é porque realmente ela entendeu que se ela ficar naquele caminho, vai acabar com a vida dela. Então, quantas pessoas você não conheceu na sua jornada que perderam famílias, perderam a saúde, perderam a vida e assim por diante, por conta disso, desse estresse que é gerado. E as associações vêm pontuando e vêm alertando. Então a gente criou marcadores onde a própria empresa pode ver o benefício trazido pelas pessoas que geram resultado nas outras. E aí entra a parte de liderança. Você vê como é importante reconhecer o líder, reconhecer quem gerencia a emoção das pessoas. Exemplo, Júlio. As pessoas chegam no departamento, sempre vai ter uma pessoa ou duas que falam: pessoal, você não sabe, ontem eu fui numa festa, aconteceu isso foi muito legal, foi muito bacana. Isso se espalha, isso transmite. Essa pessoa é o transmissor. Agora aquela pessoa que é o planejador, o analista que chega, fica quieto, só observando, não fala nada, ele não transmite. Então, em quem que a gente vai botar esse marcador? Vamos botar no transmissor dessa equipe, porque são muitas pessoas. Então a gente consegue entender o que está acontecendo com a equipe de acordo com aquela pessoa que é a peça-chave dentro do grupo. Isso é muito legal, uma estratégia bacana de se fazer. Interessante. Legal, não, interessante mesmo. Cara, o seu comentário sobre até a questão da religião, que você falou do Islã com relação a essa recorrência, essa frequência, né, das rezas que seriam meditações, vamos dizer assim. Quando você fala de meditação, o Dudu Neto também citou que ele é bastante adepto a isso, e tentou colocar aí nas bodytechs também. É algo que realmente tem crescido bastante. Eu faço a meditação mais, acho que no treino, né, eu até falei nos episódios anteriores, que a parte da meditação não é o que eu faço uma meditação em si, mas desde que eu conheci um pouco da crioterapia, foi algo que, assim, eu comecei a entender um pouco mais, né, li um pouco sobre o Wim Hof, então algumas coisas me remeteram um pouco mais. Já fiz curso de meditação, mas não foi algo que eu consegui aderir. E realmente é algo que você tem que realmente praticar bastante também para você ir realmente treinando isso. Agora, então você usa técnicas de respiração. Possivelmente você deve entrar também em assuntos relacionados a sono. Então, eu queria ter uma relação disso, respiração, sono, o que você falou da questão do Islã, porque as meditações, várias escolas têm os seus horários, onde está todo mundo meditando junto, para realmente você ter um grupo muito maior de pessoas, para ter esse impacto energético maior. Então eu queria ouvir então de você, que já é um adepto acima do que eu, mais graduado do que eu, assim como no jiu-jitsu. A meditação, eu acredito, e vem se mostrando aí, né, que ela é uma forma de silêncio. Então, vamos fazer uma ligação aqui.
No silêncio existem todas as suas chaves, todos os seus segredos. Se a gente pegar os grandes inventores aí, né? Albert Einstein, Nikola Tesla, Isaac Newton, se você estuda a história deles, em algum momento eles tiveram um eureka, que não foi um eureka, foi um momento de silêncio, foi um momento onde eles estavam meditando. Como você disse, a minha meditação é durante o treino. Já se sabe que existe uma meditação durante a caminhada. E por quê? Porque na caminhada os olhos se movimentam na mesma técnica do MRN, se não me engano, que é uma terapia feita com movimentação dos olhos, assim como nós estamos dormindo de forma profunda, quando as ondas cerebrais estão profundas. Então, ao caminhar, gera esse movimento de andar para frente, o cérebro tem essa sensação de caminhada para frente, cria-se esse movimento que dá o estímulo no sistema nervoso central e você entra em estado meditativo. O que é o estado meditativo, Dani? Nada mais do que você sair de uma frequência beta, que é uma frequência mais rápida, para uma frequência alfa, uma frequência mais baixa, que é uma frequência, para quem não entende disso, quando você vai, antes de você se aprofundar no sono. Então você está em alfa. E alfa é a ponte. O que é a ponte? É onde você acessa situações ou condições do seu subconsciente. Então você vê, dentro de um controle de frequência cerebral, de um trabalho de meditação, respiração, o que você faz? Abaixa a sua frequência e consegue acessar o que está dentro de você, que foram esses eurecas que as pessoas, os grandes mentes que são lembradas tiveram, e eram tidos como loucos. E por que loucos? Porque de uma maneira ou de outras, uns eram mais sensíveis, os outros ficavam horas e dias sem dormir, pensando na resolução do problema, e isto levava eles a um estado meditativo. E nesse estado meditativo eles recebiam ou captavam ou criavam o que seja, cada um tem uma crença, nessa mensagem. Alguns diziam, eu recebi isso. Outros diziam, eu criei isso. Mas não importa. O que importa é que eles estavam na mesma frequência. E eu gosto de estudar, né, essas pessoas. Giordano Bruno, Galileu Galilei, Aristóteles. Se você pega, nessa época de Einstein, de Nikola Tesla, lembra que eles usavam bengala, Dani? Por que usavam? Era charmoso, né? O terno, né? E a bengala. Mas olha que bacana. Eles já sabiam naquela época, muitos deles eram veganos, comiam pouca carne, e eles usavam um ferro na ponta da bengala e também na mão deles. Por quê? Para fazer o aterramento, que hoje se faz muito no estado meditativo, no yoga, você fica descalço. Por quê? Para fazer essa troca energética, essa troca de frequência com o solo. E isso não é balela. Se você pega um medidor de magnetismo, na hora que você põe o pé, você vê essa troca, você vê a mudança. Então você vê, naquela época, qual que era a maior chancela de todas? Não era ter dinheiro, era ter conhecimento. Né? Era o mais inteligente, o que criava ou tinha invenções mirabolantes, né? E hoje em dia não. Hoje em dia todo mundo dá valor para ter dinheiro. Se a pessoa tem dinheiro, ela é uma super provedora. Então eu vou admirá-la. Mas ter dinheiro não leva a processos saudáveis. E muitas vezes o que a sociedade vem buscando, o dinheiro, está nos levando a esse estresse. Está levando ao burnout. Está levando ao plano de saúde ser um preço absurdo hoje. Por que está absurdo o preço do plano de saúde? Porque todo mundo, todo dia, fica fazendo exame. A ponto de eu já ouvir colegas meus, faixas pretas de jiu-jitsu, falar assim, eu vou no Einstein porque eu me sinto acolhido lá. É tão gostoso. É um ambiente calmo. Ou seja, ele não aguenta ficar em casa, ele prefere ir para o hospital. Mas... Aí o hospital faz uma experiência para você querer ir para o hospital. E é isso, caramba, vamos fazer todos os exames. Os caras são bons. Agora tem restaurante elitizado dentro dos hospitais, tem massagem, cabeleireiro. Você já está lá, então vamos para o hospital. Eu nunca vi na minha vida tanta gente ir para o hospital toda hora, Dani.
Então você pode falar verdade, assim, é verdade. são duas doenças, lógico, aumentaram muito os números de doenças, né? Hoje você tem doença para tudo, todos os nomes e assim por diante. E também aumentou muito a parte psique, a psique humana está muito machucada, né? Está muito machucada. Ó, mas legal, eu vou até tentar fazer um teste aqui, ver se vai funcionar aqui, ó. Ó, tem até uns efeitos especiais, assim, não, porque a Olha que parada que você legal. falou ali anteriormente, eu acabei de descobrir isso aqui com o Rafael, que a gente tem isso. Então, se eu fizer o joinha, sai o joinha, Sai o e sei lá. pum, explode o Eu coração. acabei de descobrir. Não, Explode mas o ó, o que coração. você falou anteriormente, cara, é isso, você vai, né? Eu citei também no episódio anterior, na rua de casa, ali na Avenida de Cada, ela tem 1 quilômetro, tem 18 farmácias, né? É? Entre ela, sempre cheias, as pessoas consomem realmente remédio. Eu, cara, na minha vida eu tomei raramente remédio, foi homeopatia, né? Minha mãe fala que eu tomei um remédio para bronquite com 8 anos, assim, foi o único remédio que eu tomei. Então, assim, nesse ambiente eu nunca fui estimulado a isso, então realmente eu nunca tive isso, mas, cara, as pessoas consomem absurdamente. E o que você falou, o hospital ele cria uma experiência para te levar para dentro dele para você consumir o que ele quer que você consuma. Lógico, ele é comercial, mas as pessoas estão nesse fluxo, a maioria delas, Tudo. você vê, são menos Daniel, pessoas. Eu vou fazer pessoal vai. um adendo que você falou dos inventores. Você falou da alimentação deles. O Arquimedes é um que você estuda? Também. É o Também. Arquimedes? Então depois você vai conhecer uma máquina do Arquimedes lá na nossa base em Santo André. Você vai estar convidado. Ó, Você falou sobre alimentar, é bem legal. E você falou sobre alimentação que eles também já eram veganos. sim. Eu ia fazer uma pergunta para você também. Como é que a sua alimentação, quando e como você medita? Qual a sua alimentação? E o que você faz de treino hoje? Assim, quais são os seus objetivos de treino hoje e sua visão de longevidade, a sua visão até o fim? O que você vai fazer? Eu vou entrar agora um pouco, vou pegar esse gancho. Tá bom. Hoje, vamos falar primeiro de treinamento físico. Eu já treinei para competição muitos anos, para luta. Já treinei também CrossFit a nível competitivo. Mas hoje eu treino 1 hora por dia. E dentro do conteúdo que eu tenho, eu fui, como eu falo, né, as pílulas que você vai colocando que funcionam, eu fui identificando o que era importante para a saúde do meu corpo. Então, ter uma base aeróbia, ter um treinamento de alta intensidade, né, porque o animal, ele caça, ele corre, ele precisa da fuga, ele precisa ter esse punch de força vezes velocidade, que é a potência. Como eu vou encaixar potência no meu treino? Nós precisamos de uma resistência externa contra as alavancas do nosso corpo, que estimulem a nossa musculatura com estímulos variados. Então eu também faço musculação, mas gosto do treinamento funcional, treinamento com elásticos, o log bar da Tri-X eu uso bastante também. Faço sprints em ladeiras, na esteira e na airbike, que são essenciais também para a qualidade e saúde do meu coração e também para manter a minha forma física. Não que eu dependa disso, porque eu acredito muito que nenhum ser humano foi feito para engordar. O nosso organismo, ele tem um DNA, ele tem uma genética perfeita para que a gente viva em harmonia e os corpos sejam harmônicos. Não estou falando de beleza física, porque a beleza ela é pontual de acordo com a época e o que é vendido na mídia, certo? Então é assim, o nosso corpo, se a gente ingerir, e é o que eu busco hoje, então o meu treino, eu faço musculação, faço treinamento funcional, uma base aeróbia durante um período e gosto de fazer o treinamento de alta intensidade, 2 a 3 vezes por semana. Levantamento de peso, hoje não faço tanto, uma carga moderada, treino 1 hora por dia. 1 hora por dia. E não me excedo muito. Se eu determino que eu vou participar de uma competição, quero melhorar um pouco, porque eu acredito que a gente precisa ter objetivo, né? Quero melhorar um pouco na luta, aí eu vou me empenhar um pouco mais os pesos, vou me empenhar um pouco mais na potência, eu vou modulando. Tem o Landmine University também, que eu tive a oportunidade de treinar com o criador desse sistema de treino, que é um levantamento de peso mais unilateral, né, que trabalha com os nossos diferenciais de forma, trazendo menos lesão e de forma mais equilibrada, que eu achei fantástico, que eu pratico variavelmente. Então é isso, parte de treinamento. E a parte da alimentação, que para mim é um pouco mais importante. Por quê?
Porque eu acredito que se eu me alimentar bem, mas não tiver mais a possibilidade de treinar, eu vou ter saúde e qualidade de vida. Mas se eu treinar e comer mal, eu não tenho qualidade de vida. Até outro dia, a minha equipe do Instagram ia fazer um post com pessoas obesas, né? Mas aí eu falei assim, peraí, mas não é todo magro que tem a saúde melhor que a de um obeso. Vamos pegar aí um lutador de sumô, que ingere sim 10 mil calorias, mais de alga, arroz e peixe. E vamos pegar um magro astêmico que come uma caixa de sonho de valsa todo dia. É só fazer o exame de sangue. E aí você vai ver que não é a obesidade visível, né? Por isso que hoje se faz muito o quê? Faz avaliação do corpo para saber massa óssea, massa de gordura e a massa magra. Então o peso é uma ilusão. O IMC esquece. Um cara musculoso, se alimenta bem. Lógico, não estou falando musculoso que usa, né, esteroides anabolizantes. Que está saudável, ele tem mais qualidade de vida do que os outros. Que também não garante que ele vai viver mais, né, Daniel? Porque eu falo assim, cada um tem a sua crença. Eu acredito que quanto você vai viver está determinado ou por você ou por Deus, cada um na sua crença. Mas como você vai viver, como nós vivemos, está nas nossas mãos. Então, assim, fazendo uma boa alimentação, hoje eu como pouquíssima carne, eu prefiro comer peixe. Pouca carne vermelha. Então, se eu puder, peixe você tá... Quase nada, não. Carne vermelha eu não como mais. Agora, o que eu como? Peixe, frango de vez em quando, porque eu percebi uma coisa, por exemplo, se eu for na sua casa, o Daniel me oferecer, eu não vou falar, eu sou vegano, não como, eu vou comer um pedaço e tá tudo certo. Porque a pessoa que é muito diferente, que é fora do grupo, ela não vai ser um exemplo. Se você quer ser um exemplo, você precisa entender o meio que você está e agir de uma forma coerente. Toda vez que você levar um excesso, o grupo não quer te seguir. As pessoas olham o super-homem e falam, que legal, super-homem, bonito, forte, mas ele veio de Krypton. Esquece, eu sou da Terra. Então também entendi isso. E como eu quero, e essa é uma missão, né, levar esse exemplo para as pessoas, eu faço essa modulação. Bastante verdura, legumes todos os dias, adoro cogumelo. Fruta eu como pouco, eu gosto de maçã e banana, de vez em quando manga, mas não é algo que eu compro habitualmente na minha casa. Então você, é mais vegano do que não, talvez igual eu também como eventualmente carne, pouco, isso, assim, eu fui conscientizando, eu fui diminuindo bastante, digo assim, como, mas em proporções pequenas aí, tá? E realmente, raramente a carne vermelha, um pouco mais raro. Você vê, né, Dani, eu lembro meu pai, por exemplo, meu pai teve câncer. Quando ele chegou lá, qual a primeira coisa que o cara falou? Para já de comer carne, para de tomar leite, para de comer glúten, para de comer farinha, não come fritura. Eu falei, porra, mas isso é o básico. Ele falou isso, né? Com certeza, que o bicho adorava. Mas por que a gente já não faz isso agora? Se esse é o caminho da saúde, façamos todos nós. E deixe as eventualidades para se comer algo diferente. Que seja uma fritura, que seja o que você quiser. Mas assim, que seja eventual. Né? O estresse traz muito isso, que eu falo que são os três vícios ocultos da humanidade. A bebida, porque beber, você não é viciado. Né? Você pode beber o seu copo de uísque em casa todo dia, ninguém nem vai saber, mas você não é um alcoólatra. Comer, porque você pode ser gordo, você só está fazendo mal para você. Não faz mal para a sociedade você ser gordo. Então, as pessoas deixam aquele outro ser humano se destruir. E o celular, que é a dopamina, que a pessoa fica ali o dia inteiro vendo vídeo, o cérebro pum, 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 liberando dopamina. Quando você sai dali, o que você vai ter que comprar? Quando você sai dali, você vai ter que comer. Quando você sai dali, você vai ter que buscar alguma coisa que supra o seu desejo e essa resposta rápida, que é a dopamina. E você teve um neurotransmissor. Você citou o seu pai, acho que você teve um exemplo dentro de casa, acho que seu pai era, o trabalho dele já era estressante, ele tinha um momento que ele foi bastante obeso, então você viu isso daí realmente na sua criação, e você como já um profissional de educação física, né? Sim, imagina, né, e lá, eu emagreci na casa dele, porque lá todo mundo, né, foi obeso. Eu entendi isso, e por isso que também eu falo, essa força, que você não sabe o que você está fazendo, eu sei o que é, você está fazendo uma dieta, porque eu era gordinho, né, precisava emagrecer,
10 anos, 11 anos, 12 eu já estava magro. Você abrir a geladeira, você vê uma torta de morango, um Big Mac, um bife à parmegiana e um pastel de bertioga e não comer, Daniel, Tá eu certo, falo, sou um super-herói. Uhum. E querendo comer, né? Querendo comer. Então, assim, eu estava vendo ontem um estudo, dentro do neurocórtex tem uma parte que você só consegue desenvolver do cérebro se você fizer coisas que você não gosta. E os caras estão vendo que as pessoas que vivem mais são que mantêm durante a vida algo que eles não gostam. Boa. Aí até o cara fez a piada, eu sei quem são esses caras. Aí todo mundo falou, quem? Os que ficam casados. Todo mundo rachou. Pronto, já sei o segredo. Fica casado, vai viver para sempre. Deus, cara, não, mas eu não quero viver. Legal. Entendido. Você não, é verdade. Mas é interessante, né? Interessante, então assim, vai fazer banheira de gelo, se você gosta, e nossa, eu tenho prazer, esquece, vai buscar outra coisa, vai buscar desafios que não te deixam tão confortáveis, né, mas também não te agridam, porque o estresse, ele é benéfico, mas saber modular essa entrada de estresse na sua vida. O que a gente perdeu? A modulação. Você só vai porque o mais rico é o que trabalha mais, é o que mais recebe elogio, você recebe estrela no trabalho, bônus, de repente o cara já foi. Esse parou, morreu, contrata outro. Porque tem outro que vai receber metade, que é metade do salário, e vai trabalhar mais ainda para chegar onde aquele chegou. A gente não se respeita, né, Dani? A gente não se respeita, e aí a empresa, ela só é um reflexo do respeito que a gente tem com a gente. Por isso que eu não acredito, né? As empresas hoje acabam com as pessoas. E nós, pessoas, acabamos com nós mesmos. Quem é responsável é a responsabilidade, né? O que você falou, cara. Todo mundo tem que assumir a sua parte da responsabilidade. E a meditação, a gente falou do treino, você falou da alimentação. Onde que você encaixa aí nos seus horários? Qual a forma que você pratica? Meditação hoje, eu gravei algumas meditações, né? Eu gosto tanto de meditação, que eu gravei na minha plataforma, para depois a gente deixa o link, quem quiser acessar, 3 meditações, uma de introdução, uma meditação de realização de objetivo, que durante 10 minutos é uma meditação rápida, através de frequências, eu utilizo frequências para a pessoa chegar no estado, e uma meditação de estresse e relaxamento, que ela retrata, existe uma técnica de tensão muscular e relaxamento, onde você atinge um estado mais profundo de relaxamento, que para a maioria das pessoas que passa por isso durante o dia, né? Então, essa técnica na meditação gera uma afinidade com o dia da pessoa, trazendo ela para esse estado meditativo. Depois algumas não conseguem se aprofundar. Eu tenho vários amigos que eu falo, isso não é para mim. Eu não consigo relaxar minha mente. Então eu gravei essa, gerando estresse e relaxamento, buscando isso, puxando isso das pessoas, para encaminhar elas para um estado mais profundo. Tem sido bem legal. Então eu acordo logo cedo e faço uma meditação. Acordo, abro o olho, pum, já começo, faço uma meditação dirigida ao pensamento do meu dia. Então é uma meditação com uma visualização, como eu quero estar, como eu vou me portar perante os desafios, faço isso. Banho gelado, dopamina, que é o neurotransmissor, melhora o meu sistema cognitivo. Aí tomo meu shot matinal, que é com uma base sempre meio ácida, ou limão ou vinagre de maçã. Eu também montei um kit, porque as pessoas perguntam muito, kit da Nação Verde, a empresa que eu sou sócio, que fiz um kit de shot matinal, onde eu coloco cúrcuma, cacau, coloco Gold Coffee também, que tem pimenta, canela, que as pessoas podem tomar de manhã, depois tomo o café e vou pro dia. Então esse é o meu start. E à noite, lá pelas umas 9 horas da noite, eu também faço uma meditação, de 10 a meia hora, aí depende do dia. É isso aí, você vivencia tudo que você também está aplicando nos colaboradores, nas empresas, nos seus alunos. Você tem uma base, cara, muito interessante aí.
né, não vou dizer que é muito antiga assim, né, para não colocar tantos anos, mas, cara, uma base muito legal, até porque eu te acompanhei bastante tempo. Você citou sobre a IRSA, né, nos Estados Unidos, que a gente foi lá alguns anos juntos. Eu tô indo agora de novo, cara. Março agora eu tô de novo. Falei com o Brandon lá também, vou encontrar com ele lá também. Olha que mas toda a equipe pra gente gravar, né? O Rafael tá aqui, ó, e lembrar de colocar os links seus, depois eu vou te cobrar mesmo pra gente pôr os links da meditação aí embaixo. A gente tá indo de novo para lá fazer os nossos conteúdos, ver as novidades que tem, mas eu tô assim, cara, assim, não só equipamento, é isso aí. Então o nosso negócio do canal, a gente explora os equipamentos, mostra isso, mas assim, porque o equipamento é uma ferramenta. Logicamente tem muita coisa legal que ajuda na experiência do treino, te deixa mais divertido, te engaja mais. Mas eu tô muito mais atento, você vê, de forma geral, é isso. É uma ferramenta, mas assim, o que você precisa mesmo, que as pessoas, na minha opinião, é isso, cara, é mais atenção, pô, na sua alimentação, no seu sono, pô, nessa sua vontade de realmente fazer, não ficar dependendo, porque não adianta você ter uma academia em casa, porque no final é você que tem que ir lá e vai fazer, você tem que ir lá e usar o equipamento. Então, você vê todo esse universo, ainda mais a gente tá indo, eu falo por mim, eu faço atividade física também por exercício para saúde mental, porque se eu não fizer, pô, eu fico mais ansioso, eu fico mais preocupado. Então, quando eu faço, eu fico melhor. Isso me remete um pouco à meditação. Sim. Eu não faço a meditação propriamente dita, mas essas variáveis, essas variantes, seja no treino, ou seja até na crioterapia, que quando eu fiz algumas imersões no começo desse ano, eu comprei, viu, a banheira de gelo, eu comprei a de água gelada, da Gelo Health. Vai chegar para mim. Legal. Mas eu falei, pô, eu achei muito interessante o efeito que eu senti, cara, nas que eu fiz. Foi muito legal para mim, a frequência despenca, cara, te dá uma resetada, é aquilo que você falou, puta, às vezes a solução de um problema acontecia logo depois, puta, com a cabeça cheia de coisa, eu saía daquele momento e realmente é um desafio, incomoda muito, né, de você sair marcado de queimado, de tão gelado que é, mas eu entendi o efeito, então eu falei, eu não faço a meditação propriamente dita, mas eu tô sempre pesquisando aonde que eu acho um pouco esse momento mais esse momento realmente mais equilibrado. E tá dando certo. Exato. Então, assim, eu continuo até pesquisando. O projeto do canal tá me dando oportunidades, até você ver, de conversa com pessoas diferentes, experiências diferentes, e eu vou tentando entender, porque o que eu quero com isso também, absorver isso, eu falo, ó, isso serviu para mim, mas às vezes não é a mesma experiência que é a expectativa do Júlio, ou a do outro. Então eu tento realmente pesquisar para poder prover isso. Eu falo, cara, isso aqui serviu para mim, interessante por isso, talvez para você faça sentido isso e isso. Então, assim, eu tô criando uma base muito interessante nisso. E assim, você como profissional, eu tenho isso, essa referência. Eu te conheci acho que em 2008, que a gente começou a se envolver nos cursos. Pô, você sempre foi um cara muito direcionado, muito estudioso. Cara, assim, né? Tanto é que uma série de outros profissionais, naquela época a gente tinha o Strong Team, né? Pô, tinha uma série de outros profissionais que a gente fazia os cursos juntos. Cara, era divertido, era animado. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, né, lá atrás, pô, a gente tinha desenvolvido essa escola de cursos muito maior. Mas assim, valeu pela expertise, cara, valeu por tudo. Assim, eu continuo fazendo o que eu faço, ajudando a capacitar professores de uma outra forma. E a gente tem eventos aí marcados que a gente possivelmente vai falar com você também para eventos presenciais. Mas, cara, o trabalho que você está fazendo, então, assim, eu defendo aqui, eu coloco aqui, eu acho que possivelmente eu te convido para fazer alguma outra coisa relacionada a isso, porque eu acho que a gente tem que promover. Mas são raros os profissionais que realmente vão ter habilidade e conhecimento para interagir com um grupo, você vê? Porque você tem que comprar ideia com o diretor. Aí você vem para um outro setor. Para você chegar ali naquela parte coletiva, eu sei o desafio que é para você também chegar até lá. Mas eu sei a sua capacidade, eu sei da sua capacitação por trás. Então você tem uma base muito interessante. Tudo que a gente conversou, seja de treino, meditação, de alimentação, eu falo, pô, é isso que eu gostaria que tivesse um profissional falando dentro da minha empresa, para os meus colaboradores, defendendo essa bandeira. E você não está defendendo performance, você não está falando, porra, porque o mercado de fitness ele vai muito para performance. E você falou isso durante o nosso episódio. Você fala, cara, é uma questão mais de qualidade de vida, de estilo de vida. Pô, talvez a performance que seja consequência. Então, cara, gostei muito aí da conversa, Julião. Eu anotei um monte de coisa aqui. Depois eu vou te mandar acho, algumas perguntas aí no WhatsApp depois para tirar umas dúvidas minhas. Mas, bacana. Cara, gostei muito mesmo, cara. Deixar a oportunidade para você, sei lá, me perguntar o que você quiser perguntar, ou deixar uma mensagem final aí, a sua frase de efeito final, que não seja sucesso absoluto só. Mas, cara, a gente vai fazer outros conteúdos sobre isso, porque isso é uma das coisas que eu tenho batido bastante na tecla, de promover algumas coisas que não são equipamentos. Pô, eu quero que as pessoas tenham um estilo de vida. O equipamento vem depois. O maior equipamento que existe somos nós, né? Então, o ativo hoje que as pessoas investem
os recursos, vamos dizer assim, né? Todo o planeta investe num recurso só, na Amazônia, né? Porque todo mundo sabe que se a Amazônia morrer, acabou. Qual que é o maior recurso das empresas? Os seres humanos. Então, que as empresas investam mais no seu próprio recurso, que são os seres humanos, que os seres humanos entendam mais o caminho, né, para chegar num ponto de equilíbrio, e que tomara que esse mercado que vem com essa avalanche de recursos para que as pessoas entendam o desenvolvimento mental e o equilíbrio emocional, porque tudo é levado pelo dinheiro, né, Dani? E as pessoas, o ser humano, quando ele está ferido, quando ele está doente, ele vai sentando em qualquer mesa. Como eu falo, a pessoa doente, ela recebe conselho do carteiro, do porteiro, do chefe de seção, da pessoa do estacionamento, porque ela está tão carente que qualquer coisa é um recurso para ela, é uma informação para ela. E isso também não vai ajudá-la. Então, a minha frase que fica para todos, que é a melhor coisa que eu entendi na minha vida, quando você estiver passando por um período de dificuldade, dúvida ou incerteza, faça silêncio. Porque você é um ser humano único, um conjunto ideológico único. Ninguém no planeta pode dar uma resposta para solucionar o seu problema que só você pode solucionar. Então essa resposta vai vir de dentro de você, não da sua melhor amiga, não do seu melhor amigo, e de todas aquelas pessoas que passam no seu dia, e você vai chorar e vai abrir o coração para elas contando o seu problema. Lembre-se disso, você é o seu maior amigo, e dentro do seu coração estão todos os segredos e as respostas que você precisa para a sua vida. Essa é a frase que eu deixo para as pessoas, que eu compartilho, que foi muito importante no momento de transição e transformação da minha vida. Legal, Dani. cara. Ó, eu vou te perguntar, eu vou falar para você dar uma sugestão de um livro, aí você vai pensar. E assim, e aí tudo que você falou, tem um cara que eu gosto bastante, que é o Salib Neto, José Salib Neto, né, que ele fala, pô, das empresas, ele fala, minhas empresas, é cuidar de gente e cuidar de cliente. Tipo assim, é cuidar da turma interna, cara, e dar atenção realmente ao cliente. Mas você vê, essa primeira turma é interna. Então é um cara que eu gosto muito e é uma frase realmente que eu acho que é muito de efeito. Qual uma sugestão sua de um livro? Um livro que pode mudar a sua perspectiva aí em relação a essa qualidade, né, emocional, qualidade dos seus aspectos mentais, é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro aborda situações e dá muitos e muitos exemplos, tá, de perfil comportamental, tá, de situações psicológicas estáticas e progressivas, pessoas que se cobram muito, pessoas que acham que são muito boas naquilo, já têm um talento, e pessoas que vão encarando os desafios, vão realizando as coisas e vão buscando os seus objetivos sem se cobrar, sem se importar muito com o que os outros estão falando, sem ser, lógico, um feedback que traga benefício para ele. E essas pessoas se realizam com uma única base, uma rede de apoio trazendo felicidade, que é o maior teste feito por eles hoje, um estudo de 70 anos, né? Eles viram que as pessoas mais felizes são as que possuem as maiores redes de apoio, o maior número de amigos realizados durante a vida. Julião, cara, valeu mesmo, quero te agradecer muito aí por essa conversa, por essa uma hora, cara, adorei, aprendi. Imagina. Uns insights aqui diferentes. E ó, sério, mano, vou te convidar, a gente vai marcar, você vai vir conhecer umas máquinas do Arquimedes, aqui em Santo André, que não é do Arquimedes, mas é um cara que é inventor. Mas ó, as máquinas são incríveis, eu estou falando isso aqui no finalzinho, depois eu vou te mandar. Te agradeço muito, cara, adorei a conversa, extremamente rico, adorei a visão empresarial, a visão realmente para dentro das empresas disso. Eu acho que tem um espaço gigantesco do mercado. Entrou como tendência que não aparecia, a ginástica laboral já apareceu tendência em outros anos, mas isso agora entrou tanto no Brasil 18º, mas no Mundial em segundo lugar. Eu acho que é muito forte, as empresas vão olhar para isso, elas precisam, é desafiador, mas aí tá aí um bom profissional, um ótimo profissional que sabe como fazer isso aí com as pessoas. Cara, muito obrigado, mano. Valeu, Dani. Vamos fazer e vamos programar de fazer um evento junto aí. Cadê os fogos? Cadê?
Aí, cara. Aê, Não, mas- menino. Vamos bater uma foto aqui com esse som, peraí. Aê, Dani. Não, mas vamos marcar sim, cara. Vamos Caramba. desenvolver mais coisa relacionada a isso. Até vou voltar com um pouco mais de evento e capacitação. Tá nos planos aí. Mas, cara, adorei, adorei. Fechou. Eu vou te passar os links aí, Dani, se der pra Por colocar favor, depois. pode mandar que a gente agradeço. vai por sim, cara. Com vocês, senhoras e senhores, Fechado. Júlio Mariano, muito obrigado. Até os próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Até mais, fiquem com Deus.